Fala Fogão, tarde de segunda-feira agitada com muitas informações sobre o Botafogo. Primeiro a gente tem a volta dos matemáticos no Campeonato Brasileiro, calculando as projeções aí percentuais em relação a risco de rebaixamento, Sul-Americana, Libertadores, título. E conforme você pode imaginar, infelizmente, os números do Botafogo na briga contra a Série B já não são nada bons e a gente mal começou o segundo turno. A gente também tem a especulação em torno do nome do Esteban Paves, um volante chileno que atualmente defende as cores do Al Nassr do Emirados Árabes e que aqui no Brasil já atuou pelo Atlético Paranaense. Enfrentou inclusive o Botafogo quando jogava no Colo-Colo, lá em 2017, naquela Libertadores, na fase pré-Libertadores, que a gente eliminou a equipe chilena. A gente também tem o Mais Botafogo sendo piadista, através de um e-mail que mandou para os sócios proprietários. Esse e-mail foi divulgado pelo José Colagrossi, diretor do Ibope. Ele colocou no Twitter a mensagem que o Mais Botafogo mandou, defendendo o candidato da situação, e naturalmente é uma grande comédia o que o Mais Botafogo escreveu nesse e-mail. Eu vou comentar essas três situações para você, só que, claro, depois da vinheta. Vamos lá, Fogão, antes de mais nada, aqueles pedidos especiais. Se você gostar desse vídeo, eu peço por gentileza que você deixe o seu like, compartilhe nos seus grupos do WhatsApp para que mais botafoguenses fiquem conhecendo o canal. E além disso, se ainda não foi inscrito por aqui, peço que se inscreva para que a gente possa alcançar a marca de 1.500 inscritos. Se você puder ajudar o canal nesse crescimento, eu vou ficar eternamente agradecido. O primeiro destaque que eu quero fazer aqui nesse vídeo é o retorno dos matemáticos ao Campeonato Brasileiro. Sempre que começa o segundo turno, a gente começa a ver aquelas projeções percentuais de risco de queda, classificação para a Sul-Americana, pré-Libertadores, Libertadores, título do Campeonato Brasileiro, e os números do Botafogo, infelizmente, muito diferente daquilo que a gente imaginava, né, que seria a situação do Botafogo nesse momento, antes de começar o Campeonato Brasileiro nessa temporada. Os números do Botafogo são muito ruins. O segundo turno da competição mal começou e a gente já tem um risco de queda na ordem de 43%, segundo o Departamento de Matemática da UFMG. Já segundo um site parceiro da ESPN, a gente tem 39% de chance de queda para a segunda divisão. São números muito ruins, com toda certeza, e que são baseados, logicamente, em tudo aquilo que o Botafogo vem fazendo ou deixando de fazer no Campeonato Brasileiro. A gente quer a segunda equipe com menos vitórias na competição, somente o Goiás venceu menos do que o Botafogo, são 3 vitórias em 19 partidas. Temos sim uma partida ainda por fazer contra o São Paulo pelo primeiro turno, partida essa que vai ser disputada em dezembro, mas é muito pouco para o Botafogo. 3 vitórias em 19 partidas, sendo a equipe que mais empatou nessa edição do Campeonato Brasileiro, com 11 empates até aqui, é uma campanha tenebrosa que a gente tem feito nesse 2020. Um ano que tem sido para esquecer em todas as formas e sentidos, vamos combinar. Agora, ainda bem, o Botafogo tem um fato novo, que é a chegada do Ramon Dias. Tomara que o técnico possa fazer um bom trabalho, possa tirar leite de pedra em relação a esse elenco, que com a sua experiência, o seu currículo vitorioso e a sua ideia de jogo ofensiva, ele consiga transformar essa equipe numa equipe efetivamente vibrante, diferente daquilo que o Flávio Tênis afirmou, que a equipe do Botafogo é vibrante. Hoje a gente não vê isso no Botafogo, sendo muito sincero. Então o Flávio Tênis está vendo um outro Botafogo. Que o Ramon Dias consiga fazer essa equipe ser vibrante, consiga fazer essa equipe definir melhor as suas jogadas, justamente para a gente começar a se afastar da zona do rebaixamento. Não podemos deixar essa briga contra a zona do rebaixamento chegar até a última rodada. Até porque, no critério de desempate, o Botafogo não ganha de ninguém, só ganha do Goiás, para você ver como é que tá feia a situação. Agora, em relação às especulações, o Botafogo demonstrou interesse nesse último dia da janela de transferência internacional no volante chileno Esteban Paves. Ele que está atualmente no Al Nassr dos Emirados Árabes, quer sair de lá por questões pessoais, já jogou no Brasil pelo Atlético Paranaense e jogou durante muito tempo no Chile, lá no Colo-Colo, enfrentando o Botafogo naquela pré-Libertadores de 2017. Na partida de ida, inclusive, vale o destaque, quando a gente jogou no Newton Santos contra a equipe chilena, o Esteban Paves fez um gol contra naquela ocasião. Mas nem por isso a gente tem que falar que o jogador é ruim. Isso acontece com alguns jogadores de vez em quando, fruto do azar, vamos colocar dessa forma. Já aconteceu com grandes jogadores e o Esteban Paves passou por essa situação naquela eliminatória para o Botafogo. Tenho certeza que naquela ocasião você não ficou chateado pelo gol contra do jogador. Eu, pelo menos, não fiquei. Enfim, é um jogador cão de guarda que vem para jogar de primeiro volante, tem aparições na seleção chilena, mas aí mais uma vez eu tenho que falar aqui sobre planejamento de elenco. Porque primeiro a gente trouxe o Renteria.
Depois a gente trouxe o José Wellison, justamente para a gente reforçar esse setor. E agora, nesse último dia de janela de transferência internacional, o Botafogo quer trazer mais um volante para jogar nessa função. Ou seja, a gente vai gastando dinheiro com uma série de contratações, pensando e planejando errado a montagem desse elenco. Não é à toa que nesse momento o Botafogo não tem boas alternativas pelas pontas. A gente monta o nosso elenco muito mal. Não que o Esteban Paves seja um mau jogador, que ele não possa ajudar o Botafogo. Na verdade, pode sim, pode ser muito útil para o Botafogo. O jogador que é convocado para a seleção chilena, que é uma seleção interessante aqui na América do Sul, tem o seu mérito. Então pode sim ser um jogador muito interessante. Agora, não faz sentido você toda hora pensar em trazer um volante. Renteria, José Wellison, agora Esteban Paves, e enquanto isso, as pontas, onde a gente não tem jogadores de qualidade com velocidade, continuam completamente sem ninguém ali para poder ajudar o Botafogo. Então é a montagem de elenco, a gente sabe muito bem como é que é essa situação no Botafogo. Agora, para o Botafogo fechar a contratação do Esteban Paves, a negociação tem que ser concretizada até as 23h59 dessa segunda-feira. Pelo menos enquanto o jogador tiver o vínculo com o Al Nassr dos Emirados Árabes. Se eventualmente o jogador rescindir o seu vínculo com o clube antes da janela de transferência internacional aqui no Brasil fechar, aí a gente pode continuar negociando com o jogador, porque ele passa a ser um jogador livre no mercado. E jogadores livres no mercado não se enquadram nessa janela de transferência internacional, mesmo que eles sejam estrangeiros. Então vamos ver como é que essa situação vai se desenrolar. Tenho certeza que você lembra que no ano passado, na última hora, também surgiu a possibilidade do Botafogo fechar com o zagueiro equatoriano, o Aimar, e também com o atacante argentino, Nicolás Blandi. Só que no final das contas, nenhum dos dois acabou fechando com o Botafogo porque não deu tempo. Novamente, o Botafogo comete o mesmo erro de esperar o final da janela de transferência para poder se movimentar mais ativamente no mercado. É um erro que acontece toda hora e a gente não corrige. Não dá para falar que tem profissionalismo nessa história, vamos combinar. Um outro nome que foi especulado, mas aí parece ser cavada de empresário, foi o do Roger Martínez, que atualmente joga no América do México. Um atacante colombiano que foi contratado pelo América do México a partir do Villarreal da Espanha por 8 milhões e meio de euros e que tem vínculo com a equipe mexicana até junho de 2023. Naturalmente, mesmo sendo uma especulação, eu tenho que comentar aqui que seria uma negociação muito difícil, porque o América do México não liberaria o jogador de graça. Investiu 8 milhões e meio de euros, é uma bela grana que investiu, para você ver como os times mexicanos têm poder de contratação. 8 milhões e meio é dinheiro pra caramba em real. E eles contrataram o jogador que não vem sendo aproveitado nesse momento, mas claro, não vão querer simplesmente chegar e dar de graça o jogador. Fizeram investimento e querem ter no mínimo um abatimento desse prejuízo que foi a contratação do colombiano. Já em relação ao Mais Botafogo e o e-mail que eles dispararam para os sócios proprietários, sendo esse e-mail divulgado pelo José Colagrossi, diretor executivo do Ibope, torcedor do Botafogo e sócio proprietário naturalmente, é simplesmente uma piada de muito mau gosto. Porque eles escreveram no e-mail que o Mais Botafogo é o grupo político dentro do Botafogo mais organizado e que implementou, pasme você, as melhores práticas de gestão. Isso aí é simplesmente uma piada. O Mais Botafogo entrou para o ramo da comédia, tá fazendo stand-up através de um e-mail. Porque, sinceramente falando, você falar que você implementou as melhores práticas de gestão e o Botafogo não mudou absolutamente uma vírgula daquele modelo que a gente tanto critica, isso aí é para dar um tapa na cara de todo mundo. Ainda bem que o José Colagrossi divulgou essa mensagem que ele recebeu no seu Twitter, porque isso é uma completa palhaçada. O Mais Botafogo só pode estar de brincadeira com a nossa cara. Você falar que é o maior grupo político mais organizado, no meio de um monte de grupo que é uma bagunça, primeiro que isso não é mérito algum. Depois você falar que implementou as melhores práticas de gestão no Botafogo, eles estão falando de que Botafogo? Porque o Botafogo que eles estão falando, eu tenho certeza que nem eu, nem você, nem nenhum torcedor do Botafogo conhece. É realmente uma piada de mau gosto o Mais Botafogo afirmar que implementou as melhores práticas de gestão. É por essas e outras, sinceramente, que a gente tem que se livrar desse modelo. O Botafogo não consegue mais suportar um modelo amador de gestão que impera no clube há décadas. Então assim, é uma completa palhaçada do Mais Botafogo. Esse grupo político tem que simplesmente sair do clube, porque olha, não dá mais. A gente vê uma série de equívocos na montagem do elenco, inclusive agora repetindo o erro que cometeu na temporada passada, deixar para a última hora a tentativa de contratação quando a janela de transferência internacional vai fechar. Você tem uma série de equívocos financeiros
porque o Botafogo, à medida que vai contratando um monte de jogador que não é aproveitado, vai só inchando a folha salarial. E para um clube que tem que estar com o pires na mão o tempo inteiro, você ficar gastando dinheiro assim, da maneira como o Mais Botafogo gastou ao longo dessa gestão, que vem desde lá de 2015, isso é simplesmente tenebroso para o Botafogo. É impressionante como a gente não consegue se livrar dessa situação. Tomara que um dia isso mude e que o Botafogo não caia para a segunda divisão por conta desses caras, porque olha, se tem uma coisa que o torcedor do Botafogo não merece, é mais uma queda para a segunda divisão. Mas e você, Fogão? O que você acha dessas informações, dessas projeções matemáticas em relação a risco de rebaixamento? Você acha que a gente tem que considerar isso nesse momento? O risco de rebaixamento até agora é real. Infelizmente, a gente tem que falar. Tomara que o Botafogo com o Ramon Dias consiga dar a volta por cima. O que você pensa também desse erro da diretoria de sempre deixar para a última hora tentar a contratação de um jogador na janela de transferência internacional? Fez isso em 2019, repete o erro em 2020. E sobre o Mais Botafogo, o que falar sobre o Mais Botafogo? Enfim, deixe seu comentário aqui embaixo, a sua participação é sempre muito importante. Deixe o seu like se você gostou desse vídeo e, naturalmente, se inscreve no canal se ainda não for inscrito. Ajude o canal a bater essa meta de 1.500 inscritos. Eu aguardo vocês no próximo vídeo.